Um ano depois do acidente aéreo da Voipaz, o CENIPA ainda não concluiu as investigações sobre as causas da tragédia. No Congresso, uma comissão que analisa a queda deve propor 2 projetos de lei. Para falar mais sobre o relatório, que deve ser votado nesta semana, o Jornal da Manhã deste sábado recebe o deputado federal por São Paulo e coordenador da Comissão Externa do Acidente, Bruno Ganem. Deputado, muito bom dia para o senhor. Obrigada por nos atender. Bom dia, imagina, estou à disposição. Bom, deputado, queria entender a que pé que está nessa comissão, como que está o andamento dos trabalhos, que tipo de informações e dados a comissão já conseguiu organizar e reunir até agora? É uma comissão que teve uma atividade muito intensa no segundo semestre do ano passado, no começo desse ano. Alguns meses para cá, ela entrou dentro de uma estratégia nossa junto com o relator de ter um espaço para que novos elementos possam surgir, né, e a gente consiga fechar alguns pontos. Isso de fato aconteceu, surgiram novas informações, né, tivemos oitivas novas, né, vamos dizer assim, repetidas, né, voltamos a ter, por exemplo, com a CENIPA, né, com a ANAC a gente também conversou bastante, e agora a gente já vai votar, né, o relatório final, essa semana próxima, e é um trabalho que mostrou uma série de questões que nos trazem para o objetivo da comissão. Que o objetivo da comissão inicial é não, vamos dizer assim, ter ali a pretensão de ser um órgão de investigação, no sentido de que a gente já tem aí órgãos especializados para isso, mas no sentido de auxiliar e, acima de tudo, identificar pontos de melhoria para a aviação do Brasil, né? Então, assim, partir do caso triste, lamentável que aconteceu, identificar o que poderia ter sido diferente e aquilo que pode ser, enfim, implementado. E surgiram várias questões importantes. Algumas já estão bastante claras, outras nem tanto, né? Mas, assim, só para pontuar, a gente tem, por exemplo, uma questão onde foi solicitado pela ANAC um recurso de emenda que, no fim das contas, era um recurso bastante pequeno, né, R$320 mil, que o meu mandato já enviou, né, para manutenção, para cursos de manutenção de aviões, né, que é uma demanda aí que é importante. Fora isso, surgiu também que a própria forma que aconteceu a organização por parte tanto dos familiares quanto dos órgãos, né, foi muito assertivo, né? No meio dessa tragédia toda, a gente viu que alguns erros no sentido do acolhimento das famílias não aconteceram. Então, alguns erros que já aconteceram no passado. Então, a gente está também propondo um projeto de lei para que se crie um protocolo de força-tarefa em casos como esse, repetindo aquilo que funcionou positivamente no sentido de dar um melhor acolhimento para as famílias, né? Surgiu também uma discussão também sobre a forma que o Brasil, né, enquanto legislativo, participa da implementação dos protocolos internacionais, né? Há um entendimento aí de que alguns países o parlamento é mais proativo, né? Participa de maneira mais ativa e, consequentemente, acaba trazendo questões locais para o desfecho final, né? E uma informação que surgiu, inclusive, na última audiência, né, com o CENIPA, trouxe a questão do ângulo da curva, né, que deveria ser até 15 graus e foi 27 graus. E isso
exige mais velocidade para o avião conseguir parar no ar, né? A velocidade de stall, ela aumenta, né? Quando você faz quanto maior o ângulo, né, da curva. E aí isso também está apontando para uma questão. Quem fez essa curva foi o piloto automático, né? Por que o piloto automático, ele implementou algo que não seria seguro naquele momento? Claro, estou falando de um elemento de vários, né, que infelizmente geraram a tragédia, mas também a gente está estudando isso para ver de que forma legislar a esse respeito. Até porque, né, deputado, até hoje o CENIPA não concluiu as investigações sobre isso, não trazendo respostas não só às famílias que foram atingidas com essas perdas de 62 vidas, mas também a todos que usam a aviação e precisam de protocolos mais seguros. De que forma também que vocês têm cobrado celeridade nessas investigações? A gente, nas próprias audiências, tem cobrado, mas, ao mesmo tempo, a resposta por parte do CENIPA é bastante firme no sentido de que vai seguir vamos dizer assim, o trâmite normal deles, né? Porque eu até entendo que realmente envolve, inclusive, uma série de questões bastante detalhadas. Lá atrás, antes de começar, logo depois que aconteceu o acidente, o próprio CENIPA já tinha falado que a investigação passaria de 1 ano, provavelmente 2 anos, e é o que a gente tem visto, de fato, né? Então, é uma forma que eles têm de trabalhar, né? E que, no fim das contas, também aponta para a necessidade de a gente também pensar em novas sistemáticas que possam fazer com que isso seja mais rápido, não nesse caso, porque infelizmente nesse caso já teve esse tempo de espera significativo, né? Mas a gente espera que nunca mais aconteça, né? Mas infelizmente a gente sabe que estatisticamente é provável que um dia, que seja muito, muito distante, pode voltar a acontecer uma grande tragédia. Quando isso acontecer, que a gente já tenha criado todo um protocolo para garantir que seja mais rápido. Não vai ser possível dessa vez. Deputado, uma última questão antes da gente encerrar aqui a entrevista. Até vou pedir para o senhor a gentileza de uma resposta mais sucinta, né? O que pode ser feito para garantir que a família dessas vítimas, né, recebam apoio psicológico, financeiro, jurídico também, de uma forma mais rápida e digna? O principal fator realmente é colocar os principais atores aí que defendem, né? A Defensoria Pública tem um papel importante, o Ministério Público tem um papel importante, e é justamente por isso que a gente está querendo criar a partir desse projeto de lei, uma forma de implementação imediata para que o acolhimento aconteça da maneira mais célere possível. Bom, portanto, conversamos com um deputado federal por São Paulo, também coordenador da comissão externa do acidente envolvendo o avião da Voipaz, Bruno Ganem. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, obrigado.